Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Por isso eu escrevo a todos vocês que estão em Roma, todos vocês a quem Deus ama, e a quem tem chamado para serem o seu próprio povo. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. É que Deus, a nossa fonte de paz, esteja com todos vocês. Amém. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Assim aconteceu o que as Escrituras Sagradas dizem. Abraão creu em Deus, e por isso Deus o aceitou, e Abraão foi chamado de amigo de Deus. No dia do julgamento, as riquezas não adiantam nada, mas a honestidade livra da morte. Encontrarei minhas delícias em vossos mandamentos porque eu os amo, pois eu quero muito vê-los, a fim de repartir bênçãos espirituais com vocês, para fortalecê-los. Quer dizer, para que nos animemos uns aos outros, por meio da fé que vocês e eu temos. E o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor os trate com bondade e misericórdia. Que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O país que não tem um bom governo cairá. Com muitos conselheiros, há segurança. Agora, minha filha, não tenha medo. Na cidade toda a gente sabe que você é uma mulher direita. Vou fazer tudo o que me pede. Então, eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. A paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como câncer. Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. Todos os seres vivos louvem o Senhor. Aleluia! Para libertar você, entrego nações inteiras como o preço do resgate, pois para mim você vale muito. Você é o povo que eu amo, um povo que merece muita honra. Todos os povos que criaste virão e se curvarão diante de ti. Eles louvarão a tua grandeza porque tu és poderoso e fazes coisas maravilhosas. Só tu és Deus. Ensina-me a viver de acordo com a tua verdade, pois tu és o meu Deus, o meu Salvador. Eu sempre confio em ti. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus, no tempo escolhido por Deus. Meu filho, se você se tornar sábio, eu ficarei muito feliz. Jesus ouviu a pergunta e respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim doentes. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado, pois eu conheço bem os meus erros, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgasse, estás certo quando me condenas. Porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim, com a nossa fé conseguimos a vitória sobre o mundo. Quem tem juízo, aceita os bons conselhos. Quem não tem cuidado com o que diz, acaba na desgraça. A paciência convence até as autoridades. A perseverança pode vencer qualquer dificuldade. No meu desespero, longe do meu lar, eu te chamo pedindo ajuda. Põe-me em segurança numa rocha bem alta. Não se deixem enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas, pois a boca fala do que está cheio o coração. Que ele me mostre durante o dia o seu amor, e assim de noite eu cantarei uma canção, uma oração ao Deus que me dá vida. Lembre de Deus em tudo que fizer, e ele lhe mostrará o caminho certo. A pessoa honesta anda em paz e segurança, mas a desonesta será desmascarada. Não tenho medo dos milhares de inimigos que me ameaçam de todos os lados. Não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo à lei. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem ele chamou de acordo com o seu plano. Faça tudo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho,
mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Ó Senhor, tu sabes o que eu desejo, Pois ouves todos os meus gemidos. Pois respondes às orações. Pessoas de toda parte virão te adorar. e o segundo mais importante é este: Ame os outros como você ama você mesmo. Não existe outro mandamento mais importante do que esses dois. felizes são aqueles que de ti recebem forças, que desejam andar pelas estradas que levam ao Monte Sião. Enquanto vão indo, a força deles vai aumentando. Eles verão o Deus dos deuses em Sião. Fiquei alegre quando me disseram: Vamos à casa de Deus, o Senhor. o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo, e com ele estou seguro. Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Filhos, escutem o que o seu pai ensina. Prestem atenção e compreenderão as coisas. Um bando de marginais está me cercando. Eles avançam contra mim como cachorros e rasgam as minhas mãos e os meus pés. Todos os meus ossos podem ser contados. Os meus inimigos me olham e gostam do que veem. Eles repartem entre si as minhas roupas e fazem sorteio da minha túnica. Pois a lei inteira se resume em um mandamento só: Ame os outros como você ama a você mesmo. finalmente, que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Amem uns aos outros e sejam educados e humildes uns com os outros. Como são grandes as riquezas de Deus! Como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Então, cada um foi para sua casa. Por meio da sua palavra, o Senhor fez os céus. Pela sua ordem, ele criou o sol, a lua e as estrelas. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, Para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Louvem o Senhor, moços e moças, velhos e crianças. Que todos louvem a Deus o Senhor, porque Ele é superior a todos os outros deuses. A sua glória está acima da terra e do céu. Se a nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma os nossos inimigos em amigos. Batam palmas de alegria, todos os povos. Cantem louvores a Deus em voz alta. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, Os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Meu filho, preste bem atenção no que eu digo e siga o exemplo da minha vida. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. No temor ao Senhor, o homem encontra um forte apoio e também segurança para a sua família. As invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. A humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Porém o Senhor Deus respondeu a Moisés: Será que eu tenho tão pouco poder? Agora mesmo você verá se o que eu disse vai acontecer ou não. Porém Moisés respondeu: Não tenham medo, fiquem firmes, E vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. Se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, Você será salvo. vocês querem muitas coisas, Mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem, porque não pedem a Deus. acorde, meu coração. Minha harpa e minha lira acordem. Eu acordarei o sol. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Ó Senhor Deus, Eu te chamo pedindo ajuda todas as manhãs, eu oro a ti. eu amo a Deus, o Senhor. Porque Ele me ouve. Ele escuta as minhas orações. Ele me ouve sempre que eu clamo pedindo socorro.
Porque, sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Quando falam de paz, eles falam a favor de guerra. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, eles já receberam a sua recompensa. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Vocês, autoridades, gritem. Vocês que guiam o rebanho do meu povo, gritem bem alto. Chorem e rolem no pó. Chegou a hora de vocês serem mortos. Vocês cairão mortos como se fossem carneiros escolhidos. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito. O Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, E eu não ajo como vocês. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado.